Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse aqui é o canal do Penal. No vídeo de hoje, mais um crime especial para quem vai fazer concurso público ou prova da ordem, porque os concursos adoram cobrar os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Poxa, se tu não é membro do canal ainda, te inscreve, deixa lá sua curtida, me ajuda a popularizar o direito penal e o processo penal aqui no canal. Bom, gente, o crime é concussão, o nome é feio, né? Concussão é o artigo 316 do nosso Código Penal. Tá aqui para vocês o tipo penal, tá? Tá aqui a descrição do tipo penal. Vamos agora analisar o crime, tá, gente? Olha só, vamos analisar mais profundamente esse tipo penal. Olha só, veja bem. Primeira coisa importante, qual é o objeto jurídico? Ou seja, o que o crime protege? Como todos os crimes que estão do artigo 312 até o 327, é o bom andamento da administração pública, é a moralidade pública, é isso que esses crimes protegem. Eu posso também falar, gente, que no que se refere a objeto jurídico, há também a proteção a quem? A pessoa que foi vítima da concussão. Porque há a vítima a administração pública, mas também há alguém, há um particular que foi afetado por essa conduta, ele também pode ser considerado como, também a proteção dele também pode ser considerada como objeto jurídico desse crime. Olha só. Como é que é a conduta, gente? Presta atenção, tá? Isso é importantíssimo entender. A concussão tem como verbo a expressão exigir. Como assim exigir? Exigir é obrigar. Ou seja, um funcionário público vai exigir de alguém, veremos daqui a pouquinho, uma vantagem indevida. O importante é entender que a concussão nada mais é do que uma extorsão. Como assim? Na extorsão, lá o artigo 158 do Código Penal, nós temos uma grave ameaça ou violência para que a pessoa faça alguma coisa ou deixe de fazer alguma coisa. Aqui, no crime de concussão, eu também tenho uma grave ameaça. Só que essa grave ameaça é perpetrada como? Com o temor que a vítima vai ter, com a repressão que pode ser imposta em razão do quê? Do cargo ou da função desempenhada pela pessoa. Essa é a ideia. Então a concussão é isso. O funcionário público ele vai usar da sua função, vai usar do poder do seu cargo para coagir alguém a lhe entregar uma vantagem indevida. Vamos falar dela no próximo slide. Então essa é a grande questão do crime de concussão. Outro ponto importante a ser dito é o seguinte, gente, olha só é o que está aqui, ó. Eu posso praticar concussão mesmo estando fora da função, ou ainda antes de assumi-la. Então imagine o seguinte, alguém é aprovado em um concurso público, está naquele interregno até tomar posse, se valendo desta aprovação, procura uma pessoa e exige dela uma vantagem em troca, né, com medo, né, botando na pessoa o medo de que a função possa prejudicá-la. Então até assim eu vou ter concussão. Então cuidado, hein, gente, porque pode haver, numa questão de prova, uma situação em que o examinador coloca lá que um cara não está ainda ocupando a função, mas já passou no concurso, para tentar te tirar dessa história. É concussão igual, por quê? Porque mesmo antes de assumi-la. E o outro ponto fundamental, que eu coloquei até aqui em vermelho, e com essa setinha amarela aqui, é que tem que ser algo ligado à função. Tu encontra vários julgados do STJ em que, se eu não tenho ligação com a função, se a ameaça não está ligada à função da pessoa e se uma ameaça de coação física, uma ameaça física, sai da concussão e entra em qual crime? No crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal. Então cuidado, tem que ter relação com a função do sujeito, ou seja, a vítima é coagida com o poder que aquela função me traz. Essa é a ideia para poder ter o crime de concussão. Cuidado com isso. Vamos lá, olha só. Nós temos aqui, né, o que tu pede, qual é o objeto material disso aqui? A vantagem indevida. E aqui é uma discussão doutrinária, gente, enorme, se a vantagem tem que ter natureza patrimonial ou se pode ter qualquer natureza. Essa é uma discussão muito longa na doutrina. Tem duas posições. Alguns entendem aqui, outros entendem lá. Eu, gente, tenho uma posição, eu vou trazer para vocês de novo aqui o tipo penal para a gente poder ver a posição, me parece mais inteligente não, mas mais aceitável, digamos assim. Deixa eu voltar no primeiro slide lá, gente, só um minutinho. A ideia é o quê? De qualquer vantagem. Porque vejam, olha só,
Em razão dela, vantagem indevida. Este crime do artigo 316 não é crime patrimonial, não está falando aqui em vantagem patrimonial, fala vantagem indevida. Então, a minha interpretação da ideia de vantagem indevida é uma vantagem de qualquer natureza, claro, e que não seja devida. Então, por isso que eu acho que a ideia aqui é qualquer vantagem. Uma vantagem indevida é qualquer vantagem, tá? Mas há quem sustente que tem que ser uma vantagem de caráter patrimonial. Então, dois exemplos. Primeiro exemplo, um delegado de polícia recebe na sua delegacia alguém que vai noticiar um fato criminoso e a partir dessa notícia crimes, o delegado deve fazer o quê? Determinar a abertura de inquérito policial. Ele liga para a pessoa que será investigada e fala assim, meu amigo, olha só, ou tu me paga X ou eu vou abrir inquérito contra você. Temos aqui, como ele falou em pagar X, natureza patrimonial, concussão. Beleza. Eu posso dar o mesmo exemplo também lá. O delegado liga para a mesma pessoa e fala o seguinte, olha, eu quero que tu me consigas, por exemplo, um título acadêmico de mestrado ou doutorado. Não é uma vantagem patrimonial, porém é uma vantagem indevida e, portanto, de qualquer natureza. Então essa discussão é importante, tem que saber, existem as duas correntes a esse respeito. Então é importante saber que tem as duas correntes, é importante. Olha só, quem é o sujeito passivo desse crime e quem é o sujeito ativo? Olha só, sujeito ativo, funcionário público. Porque, afinal de contas, eu preciso estar na função para poder, ou em razão dela, para poder praticar esse crime de concussão. Por que eu botei dois asteriscos ali? Primeira questão importante, se o funcionário público for um fiscal da fazenda, não interessa, fazenda estadual, municipal, federal, tanto faz, ele vai responder por um crime específico, que é o artigo 3º, inciso 2, da Lei 8.137 de 90, que é a lei de crimes tributários, que é uma lei de crimes tributários. E, portanto, como é crime específico em relação ao fiscal, vale isso aqui. Na verdade, tem a mesma pena da concussão e praticamente a mesma redação. Só que, como é norma específica, ela é que vale, certo? Sujeito passivo quem é? É o Estado, ou seja, quem é vitimado por esta conduta. Um outro ponto importante, que também por isso tem o segundo asterisco, é que se eu realizar a concussão em concurso com alguém, por força lá do artigo 29 do Código Penal, as duas pessoas, ou funcionário público, e mesmo quem não seja, respondem por concussão. Ah, professor, como é que um cara que não é funcionário público vai responder por concussão? Assista o vídeo, o primeiro vídeo da playlist, está aqui para vocês aqui no card ali, da playlist sobre funcionários públicos. Eu vou explicar essa questão aí do concurso entre agentes e os funcionários públicos. Bom, continuando aqui, vamos lá. Atenção no vídeo aí, gente, olha só. Qual é a ideia aqui? O elemento subjetivo é dolo. Só existe concussão de forma dolosa, porque é quase tolo imaginar uma concussão culposa, não é verdade, gente? E mais, há um elemento subjetivo do tipo, que é a ideia de que eu peço a vantagem indevida para mim ou para outra pessoa. Muito cuidado, se esta vantagem indevida for destinada à própria administração pública, eu posso falar do crime de excesso de exação, artigo 316, parágrafo 1º, que será nosso próximo vídeo. Então, cuidado com isso, tá, gente? Tem que ter a destinação, o objetivo de para mim ou para outra pessoa, para que eu tenha concussão. Se não, excesso de exação, nosso próximo vídeo. Bom, olha só. Quando é que se consuma o crime de concussão? Simples, com a exigência. Acabou. Eu exijo, está consumado o crime. Por quê? Concussão é crime formal. Ah, tem que ter pagamento? Não precisa. O pagamento se chama exaurimento do delito. O crime se consumou quando? No momento em que eu exigi. O pagamento não é necessário para haver a consumação. Então, se eu exijo, mesmo que eu não receba, o crime está consumado. Ah, como é que prova? É outro problema, mas o crime já está consumado. Tentativa é possível? Teoricamente é possível se eu fizer uma exigência, por exemplo, por escrito, e ela não chegue na vítima e alguém intercepte antes, eu poderia falar numa tentativa. Por quê? Porque uma vez que a vítima viu a exigência, está consumado o crime. Por isso que é difícil na prática imaginar uma tentativa de concussão. Olha só, essa questão aqui talvez seja a questão mais legal desse crime aqui, mais legal mesmo, que é a questão da prisão em flagrante quando do recebimento do dinheiro. Então aquele caso clássico, né?
um funcionário corrupto, ele exige de alguém o pagamento de um valor X e combina que receba o valor outro dia. A pessoa que foi coagida a pagar, que foi extorquida, que foi vítima de concussão, avisa as autoridades policiais e a polícia então fica aguardando para, no momento lá em que há o pagamento, prender o sujeito em flagrante. Isso é clássico, tem vários vídeos até em jornais televisivos sobre isso, é clássico. Questão importante aí, essa prisão é ilegal. Pá, Rodrigo, tá maluco? Olha só, presta atenção. Imagina o seguinte, hoje o funcionário público faz a exigência do pagamento de um valor X para fazer alguma coisa. Hoje, o crime se consumou agora. Aí eu combino que vou pagar para o cara amanhã, final de tarde, em determinado lugar. O crime já se consumou hoje. Amanhã o pagamento é o quê? Mero exaurimento. Esses dois julgados aqui, esse do STJ e do TJ Paraná, entendem justamente isso. Que o fato de eu pagar não transforma o fato em flagrante. Ah, não entendi nada, professor. Presta atenção. Para que eu possa prender alguém em flagrante, é preciso que o sujeito esteja o quê? Numa das 4 hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. Ou seja, está praticando a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após ou encontrado logo depois. Não se enquadra em nenhuma dessas 4 hipóteses quando há o exaurimento do delito. Não há flagrante mais ali. Então não há flagrante. Porém, que é o que está exatamente aqui, há o entendimento de que, como não há flagrante, aquilo que a polícia fez ao esperar o sujeito ali receber o dinheiro não configura flagrante preparado. Ah, não sei o que é isso. Assiste o vídeo no canal, temos um vídeo só sobre prisão em flagrante. Assiste aí, o card está aqui em cima. Olha só. Então, olha só, não é flagrante. Se não é flagrante, simplesmente há o que ali? A polícia assiste a uma cena que vai demonstrar o quê? Que preteritamente houve a exigência. Então, aquelas provas que são ali apreendidas, o pagamento, por exemplo, a cena, tal, valem como prova. Isso também é pacificado nos tribunais superiores. Então, apesar de não haver prisão em flagrante, aquela cena que ali está feita não é invalidada com a ideia de flagrante preparado. E por que não? Porque não há flagrante. Então aquela cena pode ser usada como prova. E é geralmente isso que é usado para provar a existência da concussão. Legal? Ficou claro? Se não ficou, pergunta aí, lembra? Eu sempre respondo, hein? Pergunta aí. Estamos quase acabando o vídeo, pessoal. Olha só. Um outro detalhe bem legal desse crime é o seguinte. E se eu pago para o funcionário, eu, o particular, depois de haver essa exigência, eu respondo por corrupção ativa? Porque vocês sabem, existe um crime chamado corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, ou seja, quando alguém promete, entrega ou oferece vantagem indevida ao funcionário. Será que eu posso falar que quando eu pago, eu pratico corrupção ativa? Não. O entendimento jurisprudencial também que tem prevalecido é que se há concussão e eu pago, eu que paguei não respondo por corrupção ativa porque a corrupção ativa exige o quê? Dolo. E como eu fui coagido a pagar, eu não tive escolha. Então, como há uma coação, eu não respondo por fato nenhum. Só responde quem? O funcionário. Interessante, né, gente? Olha só. Quem julga? Competência. Depende de quem é o funcionário. Se for um funcionário público federal, Justiça Federal. Funcionário público estadual, Justiça Estadual. Ou municipal, tal, estadual. Então, se de alguma forma aquele servidor estiver ligado à União, federal, se não, é estadual. E para acabar o vídeo, gente, o crime de concussão é crime de ação penal pública incondicionada. Se tu chegou até aqui, lembra de curtir o vídeo e mandar para teus amigos aí, gente. Obrigado, até o próximo vídeo. Um abraço.